Olá pessoal, tudo bom com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com você sobre o amor. O amor, né? Amor é um sentimento, né, que frequentemente está presente em nossas vidas. Nós amamos nossas famílias, parentes, amigos, nós amamos colegas, nós amamos nossos animais, nossos cachorros, gatos, né? Amor. Amor é uma palavra de difícil, né, tradução. Nós amamos muitas vezes e de diversas maneiras. E sempre para nós é difícil traduzir ou definir o que é o amor. Simplesmente com uma palavra. Definição de amor. O que é o amor? É difícil, né, para nós definirmos o amor. Mas o dicionário ele diz que existem 3 definições pelo menos para o amor. Eu peguei uma coisa simples. E a primeira definição diz que o amor é um sentimento que leva a pessoa a desejar aquilo que se afigura pelo belo, né? Se afigura belo, digno, grandioso. Então, essa é uma definição de amor. Já existe uma segunda definição de amor também. É uma grande afeição que une uma pessoa a outra. Ou então, há uma coisa, que quando de natureza seletiva, né, ou eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos como a solicitude, ternura, zelo, afeto, devoção. Então, essa é uma segunda maneira da gente definir o amor. Existe uma terceira forma de definir o amor, que é o sentimento ardoroso ou passional de uma pessoa por outra, que se manifesta em forma de atração física e não implica necessariamente o empenho pessoal recíproco, atração que tem por base, então, o desejo sexual. Essas são as 3 formas que nós encontramos no dicionário de falar sobre o amor. Mas existem algumas palavras que são antigas e eu gostaria de falar de algumas delas. Existem várias, mas uma delas é eros. Eros, hoje em dia, é uma palavra que está caída e se tornou uma palavra pejorativa. Há mais de 400 anos antes de Cristo, essa palavra eros, ela não tinha a conotação que tem hoje em dia. O eros, ele era definido como um amor, um tipo de amor, que não havia nenhum tipo de desejo ou vontade física. Simplesmente era a beleza do amor. E aí, depois, né, essa palavra mais tarde veio a ficar num sentido diferente, né, de erotizar, e isso tudo hoje em dia se tornou um pouco pejorativo. Mas existe uma outra palavra também. Filia é uma palavra que tem como sentido de amizade, e normalmente esse tipo de filia, esse tipo de amor, é um tipo de amor entre amigos. E normalmente esse tipo de amor também é um amor que se liga, inclusive, na família. É um amor que nós todos buscamos, de confiabilidade, de companheirismo, e filia fala sobre isso. Existe já uma outra terceira palavra grega que fala sobre o amor, que é storge. O storge fala mais sobre o amor dos pais para com os filhos. Os pais para com os filhos. Então, esse amor storge, ele faz com que haja uma facilidade do perdão de um pai para um filho. A mãe, ela tem facilidade de fazer a vontade do filho. E somente o amor de um pai por um filho
é que realmente pode perdoar todas as coisas. E por último, a palavra ágape, que tem como sentido mais moderno, como uma palavra cristã, até digamos assim, divina, do amor divino, o amor de Deus. E sobre essas 4 palavras que eu quero falar com você. E gostaria que você, nesse momento, esperasse um instante que nós vamos dar a vinheta. Olá pessoal, estamos de volta depois da gente dar uma paradinha e agora eu quero falar com vocês sobre o amor. Nós temos muita coisa para a gente falar, não é? E nesse período em que nós estivermos juntos, eu quero que você possa prestar atenção em tudo que eu preciso falar com você. E em primeiro lugar, a gente quer destacar aqui algumas coisas. Que amar é uma coisa e amor é outra. E no sentido de amor, o amor é um sentimento que eu já falei, né? Ele aparece frequentemente em nossas vidas. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que o amor é um sentimento. E esse sentimento é o que vai levar a gente a ter algumas atitudes. Mas para isso, nós falamos agora há pouco sobre muitas coisas que nós amamos. Pessoas, família, amigos, colegas, animais. Então quer dizer, e esse sentimento é o que nos faz vivos. Porque se nós não pudéssemos ter esse tipo de sentimento, certamente hoje a Terra não teria humanos. Então eu quero dizer uma coisa para você, nós somos os seres mais inteligentes da Terra, pelo menos em termos de pensamento, né? Porque a gente precisa entender sobre isso, que seres inteligentes precisam amar. Eu falei sobre as definições sobre o amor, né? A primeira definição que fala sobre o amor é que é um sentimento que leva uma pessoa a desejar o que se afigura belo, digno e grandioso. A segunda coisa é grande afeição que une uma pessoa a outra. Guarde bem isso, grande afeição que une uma pessoa a outra. Ou a uma coisa que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade, por afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, afeto, devoção. Eu não tenho como ter tudo de cabeça, tá? E certamente estou tirando uma colinha aqui na minha frente. E o terceiro ponto é que a terceira definição sobre amor é sentimento ardoroso ou passional de uma pessoa por outra. Olha, sentimento ardoroso ou passional de uma pessoa por outra, né? Sobre esse sentimento ardoroso ou passional que uma pessoa tem por outra. A atração física, né? E tudo isso nós vamos falar. Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre esse ponto de visão humana que nós temos sobre o amor. Eu queria destacar um pouquinho com vocês sobre o que a filosofia fala sobre o amor. A filosofia fala sobre 4 pontos que eu já destaquei antes, que é eros, filia, storge e ágape. Nós falamos sobre esses tipos, né, de palavras que definem o amor grego.
A filosofia fala sobre eles. O amor eros é um amor baseado na dedicação ao bem maior, em um amor pragmático, né? Objetivo, prático, né? E o romance é uma das questões que levam a esse amor. Nós falamos também sobre que hoje em dia essa palavra eros está num sentido muito pejorativo de erotização, erótico, mas antigamente não era assim, era diferente. A Grécia declarava esse tipo de amor de uma forma diferente. E mais tarde tudo isso foi acontecendo e desvirtuando o sentido real do que é o amor. Então, hoje em dia nós vemos esse tipo de amor, eros, já de uma forma diferente. Nós vemos o amor como uma coisa que seja passageira, uma coisa que não tenha compromissos, uma coisa que não é mais o amor. É simplesmente uma troca de prazeres, porque o eros se tornou algo sexual. Então hoje em dia a gente tem esse sentido de amor quando as pessoas falam que querem fazer amor, mas não querem ter amor. Então a gente observa que ter amor, ser amor e fazer amor são coisas diferentes. Nesse sentido de relacionamento, o eros é o fazer amor. Porém, quando a gente olha para essa palavra filia, essa palavra fala sobre amizade, né? Como nós dissemos um pouco antes. E amizade é algo que precisa ser construído com o tempo. A amizade é algo que precisa ser construído com conhecimento. A amizade é quando nós começamos a nos apegar a alguém e a essa pessoa nós dedicamos a nossa confiança. E, consequentemente, nós acreditamos que somos, além de sermos confiáveis, que a outra pessoa é confiável para nós. Então, muitas vezes, nós nos enganamos com esse sentimento, chamado filia. Mas o sentimento verdadeiro é esse, de que em alguns momentos de nossa vida, nós entregamos a nossa confiança, nós nos sentimos confiantes, confiança, e muitas vezes não temos a retribuição daquilo que nós entregamos. Só um pouquinho de água, se você quiser. Então, quando a gente observa essa questão do amor filia, a gente precisa entender que existem mecanismos que atuam no nosso cérebro que fazem com que esse amor aconteça. A primeira coisa é o desarme, porque quando nós somos amigos de pessoas, nós temos o costume no Brasil de abraçarmos pessoas. E é interessante que para você abraçar pessoas, você precisa estar desarmado, você precisa estar totalmente desapegado para se tornar apegado àquilo naquele instante. Pelo menos se apegar, né, no sentido de abraçar. E aí a gente olha o amor filia dessa forma, como uma confiança mútua, porque sem esse amor nós não poderíamos construir o mundo que nós construímos hoje. Esse amor filia fala sobre ligações entre até mesmo questões de contrato. Uma sociedade, por exemplo, normalmente ela acontece por causa da amizade. A filia é isso, quando nós temos que
nos desprender de muitas coisas para nos amarrar a outras. Agora eu queria que você pensasse no seguinte: a filia que eu estou falando não tem nada a ver com a palavra de filiação. Filiação é uma coisa, no sentido de filiação, de afiliar, né? Afiliar no sentido de fazer filhos, né? Nossos afiliados, não tem nada a ver. Eu não vou entrar aqui nessa questão. A terceira, como nós comentamos, é o amor storge. O storge, né, é um afeto de família, pai, mãe, filhos. E quando a gente consegue fazer com que esse amor seja verdadeiro em nossa vida, nós conseguimos nos dar muito bem com nossos amigos. Muitas pessoas sofrem traumas na sua infância pela rejeição do pai ou da mãe, e essas pessoas não conseguem ter um tipo de confiança em outras pessoas. Às vezes a falta da confiança do pai e da mãe faz com que as pessoas se tornem armadas no sentido de ficar presas para não fazerem amizades, não quererem amizades, e isso é um caso muito sério, isso é uma questão psicológica, inclusive. Então, a falta desse amor fraternal faz com que isso cause traumas dentro das pessoas. E muitas vezes nós vemos pessoas com dificuldade de fazer amizade. E essas dificuldades de fazer amizade têm a ver com a própria criação. Problemas na família, problemas da rejeição do pai, da mãe, crianças que foram rejeitadas dentro do útero da mãe, muitas vezes elas acabam sentindo essa rejeição a vida inteira. Então é necessário um trabalho muito grande dos pais para que isso seja revertido. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que nesse tipo de relacionamento entre pais e filhos houvesse um relacionamento muito aberto, de perdão, de amor, de carinho. E isso vai fazer com que a criança cresça e seja um jovem muito amoroso, muito amoroso. E por último, eu quero falar hoje com vocês sobre o amor ágape. E esse amor ágape é o que realmente nos interessa. Porque o amor ágape, ele é caracterizado como um amor de Deus. Pelo menos a gente vê isso na cristandade. Na cristandade nós vemos tudo isso. E desde o início da cristandade nós entendemos, principalmente quando nós olhamos as cartas de Paulo, né? Ele, quando fala sobre o amor, ele fala sobre o amor de uma forma muito bela. Ele fala sobre o amor que é quase impossível do homem conseguir criar dentro de si. Nós vemos também o apóstolo Paulo falando do amor ágape na carta aos Gálatas, quando ele fala dos dons do Espírito, né? Dons do Espírito são 9 dons, mas o primeiro de todos que é falado é o amor. Quando a gente olha lá no livro de Coríntios, capítulo 13, Paulo vem discursando sobre o amor. É interessante que ele fala muitas coisas sobre o amor. E eu quero falar sobre esse amor, porque esse amor que o apóstolo Paulo ele coloca não é um amor simplesmente de sentimento, não é um amor simplesmente de emoção, não é um amor onde nós vemos o carinho simplesmente de afetos.
Não é um amor de qualquer maneira, mas é um amor em ação. É um amor onde o autor consegue expressar esse amor de uma forma muito profunda. Ele fala sobre coisas que não podemos entender. É um amor muito profundo, de uma forma onde se doar totalmente com seu corpo físico. Ele fala sobre símbolos que tem, ele fala sobre dons. Esse amor não é algo comum. Esse amor não é dirigido do coração do homem para o outro homem. Esse amor que o apóstolo Paulo fala, ele fala sobre diversos símbolos. Ele fala sobre línguas dos homens e dos anjos. É interessante quando ele fala isso, é que ele está falando sobre o dom que Deus nos dá, dons de línguas. E ele fala línguas dos homens e dos anjos. Mas se ele não tivesse amor, seria como um metal que soa, né? Ou como o sino que tine. É interessante. Ainda que ele tivesse o dom de profecia, outro dom, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, nada seria. É interessante que ele fala sobre a fé, ainda que ele tenha toda a fé, mas se ele tem a fé, é algo interessante, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas ainda que ele tenha toda a fé para transportar os montes, se ele não tivesse o amor, ele não seria nada. Então, a fé, ela sem o amor, ela não é nada. Ainda que ele distribua toda a sua fortuna para sustento dos pobres, e ainda que ele entregar seu corpo inteiro para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. É interessante, porque quando a gente fala sobre o amor, a gente está falando sobre algo producente. E a gente olha para a carta de Paulo, né, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso. Que amor é esse que se eu desse minha fortuna, né, para o sustento dos pobres? Ele está falando daquilo que Jesus falou. Mas sem esse amor, nada disso aproveitaria. Então ele continua, né? Ele fala, o amor, ele é sofredor. Em algumas traduções diz que tudo sofre, né? O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Olha que coisa tremenda. Isso é amor. O amor não se porta com a indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. É difícil a gente falar sobre o amor, porque envolve questões muito sérias dentro de nós. Quem é que não se irrita? Quem é que não suspeita mal? Então, eu não estou falando nem sobre a indecência, não estou nem falando daqueles que buscam seus próprios interesses, mas estou falando de uma coisa que todos nós sofremos de alguma forma, né? O amor não se irrita e não suspeita mal. Quando o amor não se irrita, Paulo está dizendo do amor que ele não sente ódio. Ele não é da irritação que nós normalmente temos. Não é aquela irritação que às vezes a gente passa por alguma situação e que cause irritação em nós. Mas existem alguns tipos de irritações em nossa vida
que podemos colocar como níveis. É aquela irritação onde eu me irrito por alguma coisa, mas depois eu já estou bem. Mas existem pessoas que se irritam e essas irritações são causadas por cólera. E é esse tipo de irritação que o apóstolo Paulo está falando. Muitas vezes os casais brigam e naquele momento que se briga é necessário perdoar. Então, nós não podemos, de forma alguma, dormir brigados. Eu vou falar de casais porque é uma área que eu trabalhei muito, ainda trabalho. E junto com a Sueli, né, nós trabalhamos muito com casais. E a gente observa que pessoas que se irritam acabam indo dormir, um na sala, o outro no quarto, ou dorme os dois no quarto, sendo que um dorme no chão e o outro na cama. Isso não pode acontecer. Não é esse tipo de amor que Deus fala. O amor não suspeita mal. O amor, quando você ama, você não desconfia. Quando você ama, você não desconfia, você não suspeita mal. Então, existe uma palavra que normalmente existe para isso, a inocência. A inocência, acredito que seja uma das melhores palavras que nós podemos usar para esse tipo de situação. Não suspeita mal. Porque em que situação que a gente não suspeita mal? Quando a gente está se sentindo inocente e vê a outra pessoa com inocência. Interessante, né? Porque é justamente isso que faz com que a gente não suspeite mal de ninguém. Porque é esse amor que faz com que eu não desconfie de ninguém. É esse amor. É o amor de Deus que faz com que eu possa olhar para você, você possa olhar para mim e não venhamos desconfiar de alguém. Eu não estou falando daquela pessoa que só faz o mal. Eu não estou falando daquela pessoa que só pratica o mal. Eu não estou falando daquela pessoa que é invejosa constantemente. Eu não estou falando daquela pessoa que só te trata mal constantemente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que você não suspeita mal de pessoas, inclusive, né, que você não conheça. Existem pessoas que quando vamos lidar com ela, nós ficamos armados. Mas quando nós temos esse amor de Deus, Ele nos ensina a estar desarmados. E é necessário isso para aprender a amar. Amar significa você se colocar no lugar da outra pessoa. É você se condoer com ela. É você sentir a dor por ela. Então, antes de você fazer qualquer coisa, é necessário se colocar no lugar dela. É necessário que haja empatia, é necessário que haja misericórdia, é necessário que haja a compaixão primeiro, antes de qualquer sentimento que haja. Porque na realidade, quando Deus fala de amor, Ele não fala simplesmente para que nós tenhamos amor. Jesus Cristo, Ele diz claramente: amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros. Então, é diferente. Ele não fala assim, amor em vocês para vocês sentirem pelos outros. Não. Ele não fala que nós temos que sentir o sentimento de amor, mas ele fala que temos que amar.